Você sabe quais são os ecossistemas do Brasil? Nos vídeos de hoje vamos aprender sobre alguns deles, principalmente sobre florestas, matas e o cerrado. Na primeira videoaula, a professora explica sobre a Mata Atlântica, a Mata de Cocais e a Floresta Amazônica. Repare no argumento apresentado para fundamentar a preservação da Mata Atlântica. Nos dois vídeos seguintes, pesquisadores explicam com mais detalhes o papel do fogo na manutenção do cerrado. É isso mesmo. Preste atenção, porque vamos fazer uma atividade em seguida. E boa aula! Hello! Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre ecossistemas brasileiros. Vamos falar de todos? Não, são muitos. A nossa ênfase hoje será Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Mata dos Cocais. Vamos começar aqui com a maravilhosa Floresta Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela vai ocupar aí 15% do território brasileiro e sua predominância ela vai estar na costa do nosso país. Já sofreu uma perda muito grande de desmatamento, uma perda de área. Ainda assim, é uma floresta de muita diversidade de espécies. Ela figura aí como um dos hotspots. Hotspots são os pontos quentes. É um conceito utilizado para locais que têm muita diversidade de seres vivos, tanto de fauna quanto de flora. Então, apesar de sua perda, a Mata Atlântica ainda retém muito valor. E aí, quando a gente fala de uma mata, de uma floresta, você tem já essa imagem, né? Árvores bem próximas, estratos diferentes, árvores mais altas, média, árvores mais baixas, diversidade de animais, e é isso mesmo. Ela vai ter árvores de grande porte, médio porte, arbustos, então ela tem estratos diferenciados. É um ambiente que tem muitas epífitas, que são plantas que crescem sobre as outras para obter mais luz, não são parasitas. Então, nessa brincadeira, eu tenho uma grande diversidade de estratos de vegetação e assim eu tenho uma variedade de habitats. Eu tenho uma ampla variedade de habitats que permite uma grande diversidade de espécies ocupando aí, de animais, ocupando essas áreas. Então, assim, tá, legal. E como é que é o clima dessa Mata Atlântica? O clima ele vai variar um pouco, afinal ela vai ocupar muitos estados diferentes. A Mata Atlântica vai estar aí entre 17 estados do nosso país, então é bastante coisa. Ele varia um pouco? Varia. Mas de um modo geral, esse clima ele vai ser um clima quente e úmido. Então a temperatura é elevada, a luminosidade nessas regiões elas são bastante frequentes e com chuva. Muita chuva? Não, mas com uma pluviosidade interessante. Agora você fala assim, tá, mas essa grande quantidade de folhas e tal, vai deixar entrar muita luz? De fato, não. Eu acabo tendo esse dossel, que é essa emenda, né, do alto das árvores, que filtra. Então, dessa forma, a luz chega lá bem filtrada, a luminosidade no solo não é muito grande e a variação de temperatura dentro de um ambiente de floresta não é muito grande. Então, entre o dia e a noite, não varia tanto. A gente tem que destacar que a Mata Atlântica, ela tem uma abundância de água nos seus territórios. 70% da água que abastece as cidades, ela está em território de Mata Atlântica. Olha que interessante, isso destaca a importância da gente preservar, afinal, a água é tudo. Em relação ao solo dela, é curioso, esse solo, o solo da Mata Atlântica, ele não é um solo muito profundo. Então, ele é um solo mais raso, um solo ácido, um solo que não tem muito nutriente, ele é pobre. E aí surge a pergunta, se esse solo é pobre, como é que ele mantém toda essa diversidade de plantas, de vegetação? A gente está falando que ele tem uma cobertura chamada de serrapilheira. Serrapilheira nada mais é do que uma camada que fica sobre o solo de restos vegetais, de restos de seres vivos. É muita folha, são muitos galhos, cascas e vão fazendo sempre uma camada, um tapete sobre esse solo. Acontecendo ali a decomposição, eu tenho sempre um ciclo, onde essa serrapilheira ela fornece nutrientes para esse solo e essa vegetação usa e devolve, usa e devolve. Então, apesar do solo em si não ser muito rico, eu tenho ali uma devolução de nutrientes, um ciclo orgânico ali com a presença da serrapilheira. Vamos falar de diversidade de animais e vegetais? Tem muita coisa, gente.
E temos também muitas espécies endêmicas. Vamos falar de algumas espécies assim que são bem conhecidas da nossa mata? Como, por exemplo, bicho-preguiça, temos algumas espécies, onça-pintada, antas, variedade de aves, de araras. E eu quero dar um destaque nas espécies endêmicas. Sabe o que é uma espécie endêmica? Endêmica, endemismo, é uma espécie que acontece só em um local, ela é típica de uma região. E como espécies endêmicas, então, eu posso dar como exemplo mico-leão dourado, endêmico aí da região ali do Rio de Janeiro, uma espécie que só vai ocorrer naquela região, tem uma série de processos para conservação dessa espécie. A gente tem muriqui do sul, muriqui do norte, papagaio de cara roxa, algumas espécies que só ocorrem nessa região. Destaque de vegetação, precisamos falar dele, pau-brasil, que foi um dos motivos aí de muita exploração no início da nossa colonização, que é uma árvore aí chave, bem conhecida da nossa super Mata Atlântica. Tranquilo? Vamos então para a floresta amazônica. Falando da floresta amazônica, ela é a maior floresta tropical do mundo. Sendo assim, ela acaba atraindo a atenção, ela acaba atraindo os olhares de todo mundo. Há investimentos de diversos países na conservação da floresta amazônica, não só do Brasil. Tanto porque, sendo essa área muito grande, ela tem muito a oferecer para a humanidade. Da diversidade animal, da diversidade vegetal. Então, assim, muito recurso sai dali. Daí essa atenção especial, investimentos de todo mundo na preservação da Amazônia. E aí, quando a gente fala de Amazônia, a gente tem, você vê essa imagem, né? Parece assim um grande tapete verde e realmente dá essa impressão, porque tem uma grande diversidade de árvores de grande porte fazendo esse dossel. Temos uma grande quantidade de rios, bacias hidrográficas nessa área da floresta amazônica. E tem uma coisa curiosa no que se refere à paisagem, à vegetação da floresta amazônica, que você pensa assim, é floresta, é sempre árvore e tal. E é variado. Eu destaquei aqui para você. Ela vai ter tanto a área chamada de várzea, é uma região florestal, mas que em alguns períodos do ano ela fica inundada, em outros períodos ela fica seco. Ela vai alternando períodos de inundação e de seca. Então são vegetações que suportam justamente a maior quantidade de água e animais também. Já eu tenho também o tipo da mata chamada de igapó. Está sempre inundada, é uma região da floresta amazônica que está sempre inundada. E vai ter a terra firme, onde tem as árvores de grande porte, são aqueles locais que nunca alagam. Então são árvores que não suportariam essa intensidade de água toda. E falando de água, se tem uma coisa que tem nessa Amazônia, é água, é chuva, muita chuva. Os índices de pluviosidade são muito altos, 3.000, 3.500 milímetros por ano, é uma coisa assim desproporcional. Chove demais, chove diariamente. E nisso a umidade do ar é muito grande, chega a 80%. Então a gente categoriza aí a floresta amazônica como um clima quente e úmido. Muita umidade, muita chuva. A gente precisa destacar que o solo da Amazônia, similar ao da Mata Atlântica, também é um solo pobre. E similar ao que acontece aqui na Mata Atlântica, devido a essa grande diversidade e quantidade de vegetação, está sempre tendo uma queda dessas folhas e uma renovação, um ciclo orgânico ali, decomposição de matéria orgânica que vai estar adubando esse solo. Vamos falar um pouco de espécies, de variedade de vegetação e de animais que tem aqui? ênfase em animais. Como destaque, a gente pode colocar algumas espécies que são bem conhecidas, como, por exemplo, sucuri. Já ouviu falar de sucuri? A temida sucuri. Uma das maiores cobras do mundo e a maior cobra do Brasil. Temos diversidade de sucuri aqui na floresta amazônica. Eu tenho peixe-boi nos rios dessa região, tenho tucano, tenho arara, tenho onça, tenho pirarucu nesses rios, ou seja, a diversidade é muito grande, daí a demanda de uma preservação de fato, pois é um local que ainda tem sofrido muito desmatamento, muita exploração, visando a agricultura, visando a coleta para a produção de borracha. Então, assim, há de se ter muita atenção a essa região. Há ainda um problema em relação a tráfico de animais, então há todo um olhar e um cuidado em relação à floresta amazônica. Vamos avançar mais um pouquinho? Vamos falar de Mata dos Cocais? E a Mata dos Cocais, ela tem uma coisa interessante, porque ela é uma área de transição.
Ela está entre Cerrado, Caatinga e Floresta Amazônica. Então ela tem animais que estão presentes nesses 3 ecossistemas, presentes também nessa mata. Agora, o seu tipo de vegetação, ele é um tipo muito exclusivo. Ele é formado por uma grande variedade de palmeiras. E aí o interesse por essa área, há um interesse econômico muito grande, porque são plantas, são vegetações que produzem óleos, que fornecem uma série de materiais. Então acaba que nos arredores da Mata dos Cocais, ela acaba sendo uma base, uma origem de uma cadeia econômica ali, já que ela fornece diferentes serviços para a população no entorno e para todo o Brasil. Que tipo de vegetação é essa que eu acho nessa Mata do Cocais? Eu vou ter tanto palmeiras, babaçu, o buriti, a carnaúba, de onde se tiram diferentes óleos, utilizados nos mais variados ambientes, tanto industriais quanto ambientes domésticos. E, apesar dela ter animais um pouquinho aí de cada lugar, afinal ela é uma área de transição, tem essa vegetação exclusiva, ela tem uma coisa interessante também, que justamente pela sua posição, ela vai ter diferentes climas. Então, repare, eu destaquei aqui que ela tem tanto um clima equatorial úmido, uma coisa mais puxada para a floresta amazônica, uma área mais chuvosa, uma área mais úmida, quanto a parte tropical semiúmida, uma chuva moderada, uma temperatura mais alta, quanto aquela parte do semiárido mais seco. Então, é um local com características bem distintas, por isso chamado de uma área de transição. Vale ressaltar que, enquanto a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, elas têm solos pobres, a Mata dos Cocais não. É um solo muito rico em minérios, base para a extração de bauxita, pedras preciosas, ouro. Então, assim, a riqueza do solo da região da Mata dos Cocais é um destaque, bem como a sua umidade. Então, é um solo que dá uma boa base para a plantação também. Tranquilo? Então, vimos aí 3 grandes ecossistemas e não paramos por aí. Pode procurar que tem mais aula de ecossistema brasileiro aqui, ok? Até a próxima. Tchauzinho. FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. As florestas tropicais são fundamentais para o equilíbrio do planeta, mas a ação humana tem colocado este bioma em risco. Eu cheguei aqui no Parque Estadual Serra do Mar, Núcleo Santa Virgínia, em 1989. Então, eu sou o primeiro gestor a trabalhar aqui no Núcleo Santa Virgínia. Trabalhar no parque significa que você está nesse ambiente quase que totalmente no seu dia a dia. Existem coisas gostosas em se fazer, prazerosas, mas nem tudo é assim. Então, prazerosas, se a gente olhar aqui no nosso ambiente, seria trabalhar dentro desta área, dessa floresta, ouvindo o passarinho, vendo os peixes, você estando em contato direto com a natureza. E isso nos gratifica muito, né? E com relação aos problemas, nem sempre nós ficamos em paz. Por quê? Porque ainda existem algumas agressões às unidades de conservação. Desde 2005, eu tenho trabalhado com pesquisas na região de Mata Atlântica. Nós começamos a trabalhar em 2005 num projeto chamado Gradiente Funcional. A ideia desse projeto era estudar como a diversidade e o funcionamento da Mata Atlântica ele variava em decorrência da mudança climática. Não uma mudança do clima que está acontecendo, mas em termos principalmente de temperatura. Neste projeto, conseguimos identificar que
a biomassa e os estoques de carbono dessas florestas, eles variam ao longo desse gradiente de altitude, sendo que os maiores estoques são encontrados nas florestas que estão na região mais fria, que são as florestas montanas. Uma das conclusões desse trabalho foi que o aumento de temperatura pode levar a uma diminuição dos estoques de carbono dessas florestas, fazendo com que elas passem a ser uma fonte de CO2 para a atmosfera. Com base nisso, surgiu a oportunidade de uma parceria com um grupo da Inglaterra, numa chamada que teve junto da FAPESP com o NERC, que é a agência financiadora inglesa, para estudar a floresta tropical. Então, esse projeto Ecofor nasce dessa parceria, e nós tínhamos nesse projeto a intenção de entender um pouco melhor como florestas que já sofreram com a ação humana, elas modificam sua diversidade e seu funcionamento em decorrência dessa atividade. E o foco sempre foi florestas que tivessem ação humana, que fosse corte, queima ou apenas fragmentação. Nós focamos os trabalhos em quantificar os estoques de carbono, tanto acima quanto abaixo do solo, fazer a identificação das espécies que ocorrem, das espécies de flora que ocorrem nessas áreas. Fizemos também levantamentos das aves que estão visitando e que estão vivendo nesses fragmentos e nessas florestas, e como é que, sempre pensando em identificar como isso tudo modifica em decorrência das ações humanas. As florestas tropicais, elas estocam cerca de 50% de todo o carbono que existe no sistema terrestre, e elas processam cerca de 36% desse carbono na forma de fotossíntese, ou seja, são responsáveis por 36% da produtividade primária do planeta. Isso seria 4 vezes mais do que a contribuição das florestas boreais e temperadas juntas para esse funcionamento. Elas também são importantes para o balanço energético do planeta, porque durante a fotossíntese, essa emissão de radiação e absorção dessa radiação são responsáveis pela manutenção de uma determinada temperatura, né? E também porque elas, durante o processo de fotossíntese, elas evapotranspiram, e essa evapotranspiração, ela vai contribuir para a formação de nuvens. As florestas tropicais sofrem com a ação humana tanto de forma direta quanto de forma indireta. Então, a forma direta seria pelo corte, pela queima, pela caça, pela extração de produtos não madeireiros, por exemplo, e também de forma indireta, né? Seja pela deposição de poluentes ou pela perda de insetos polinizadores ou outros tipos de inseto que frequentam tanto a área de floresta quanto o seu entorno e que podem estar sendo mortos pelo uso de agroquímicos. É como se fosse uma engrenagem, né? Então, numa máquina você tem essas engrenagens, e se você quebrar um dente dessa engrenagem, ela pode parar de funcionar na hora, ou ela pode, consequência, ser de longo prazo. Não para agora, para daqui a alguns meses, alguns anos, enfim. O parque é um grande emissor de animais. Por quê? Porque todo ano você tem os bichos se reproduzindo, que vão conquistar novos ambientes. Hoje, nós estamos passando por uma fase muito boa, porque a gente está observando que o trabalho que foi feito de proteção, de educação ambiental, deu resultado. Os bichos estão aí, eles têm aumentado, né? A caça, graças ao bom trabalho que foi feito, tem diminuído, né? As pessoas têm se conscientizado e o trabalho também de repressão tem ajudado, mas tem diminuído, e isso é uma coisa muito boa. E há uma reciprocidade da fauna, porque os bichos começam a conquistar novos ambientes. Quando eu corto uma floresta, então eu cortei a floresta, a primeira coisa é que eu libero uma quantidade grande de carbono para a atmosfera. E, como todo mundo sabe, o carbono é um dos principais
gases do efeito estufa, e o aumento das concentrações de gases de efeito estufa vão levar a um aumento da temperatura do planeta. Alguns acham que, olha, o desmatamento na Amazônia não tem nada a ver com a gente aqui em São Paulo, mas tem, porque essas nuvens que são produzidas na Amazônia, por exemplo, quando elas chegam até os Andes, em vez de subir, elas descem até São Paulo, até o Mato Grosso, até a Argentina e vão precipitar aqui. Então, a gente tem chuva que vem da Amazônia caindo aqui. Eu também tenho mudanças que são de longo prazo. Por exemplo, o corte seletivo de algumas espécies. Com isso, eu vou mudando as relações que as espécies têm e eu posso ter no futuro uma floresta completamente diferente da floresta que eu tenho agora, uma floresta empobrecida de espécies, uma floresta que não consegue estocar a mesma quantidade de carbono, uma floresta que não consegue evapotranspirar a mesma quantidade, pode até evapotranspirar mais, mas isso tudo mexe com esse equilíbrio do planeta. Então, é importante que a gente fique ciente que as nossas ações impactam esses sistemas e, como consequência, também vamos ser impactados por ele. As taxas de desmatamento das florestas tropicais brasileiras em 2017 para a Amazônia foi algo em torno de 7 mil quilômetros quadrados e para a Mata Atlântica 125 quilômetros quadrados. Que pode parecer pouco, né? 125 comparado com 7 mil da Amazônia, mas vale lembrar que para a Mata Atlântica a gente só tem 20% da floresta original ainda em pé. E essas áreas de floresta que restam, a grande maioria delas são fragmentos que estão isolados e espalhados ao longo de toda a Mata Atlântica, né? As pesquisas focando em florestas modificadas pelo homem têm aumentado porque no mundo inteiro a maior parte das florestas são florestas que tiveram algum tipo de intervenção humana. E a gente sabe muito pouco sobre como isso afetou e afeta ainda a diversidade e o funcionamento dessas florestas. Então, quanto carbono uma floresta que é um fragmento estoca? E se eu tiver um fragmento pequeno, ele estoca menos carbono do que um fragmento grande? Então, a ideia foi entender um pouco mais sobre isso, dado que a realidade que nós temos hoje são de florestas que têm intervenção humana, quer seja ela por corte ou, como eu falei, até por mudanças climáticas, né? Os objetivos deste projeto foram de aumentar nosso conhecimento sobre essas florestas modificadas pelo homem, tentando identificar se existem características das árvores, por exemplo, ou das espécies animais, se elas mudam em decorrência da ação humana, e também se essas coisas que nós estamos identificando para essas áreas, elas podem ser aplicadas para outras florestas modificadas. E como objetivo final é pensar em como essas informações que a gente está aprendendo, elas podem ser usadas em políticas públicas que aumentem a conservação desses sistemas que são tão importantes para o equilíbrio do planeta. Esse projeto ele se encerrou no final de 2017, mas nós continuamos trabalhando nessas áreas, agora focando um pouco mais na vulnerabilidade que essas florestas têm, a seca e a possíveis eventos extremos de seca que possam levar a um aumento na incidência de fogos, de incêndios florestais nessa região. Para nós é um prazer enorme pensar que a gente está contribuindo para a preservação dessas florestas, né? O principal legado desse estudo, para além do conhecimento que a gente conseguiu aprender ao longo desse tempo, o maior legado realmente é o legado da formação de pessoas. O EcoFor foi um projeto grande que envolveu mais de 20 pesquisadores, tanto do Brasil quanto do Reino Unido. E a iniciativa da FAPESP de colaboração, desses projetos de colaboração internacionais, são de extrema importância.
a gente vem observando que os índices de desmatamento ao longo dos últimos 10 anos, embora algumas entidades governamentais apontam que o número vem decrescendo, mas você tem picos de crescimento e agora focados na Amazônia e no Cerrado, que está próximo à região amazônica. A questão do desmatamento atualmente que vem ocorrendo, principalmente na região norte, no centro-oeste, nos preocupa muito. A gente precisa sensibilizar os órgãos de governo para que abram um pouquinho mais a torneira para a questão ambiental, né? Porque é ela que é a base da nossa vida no planeta. Se a questão ambiental funciona bem, tudo funciona bem. O desafio é nós podermos compatibilizar essas duas coisas, a presença do ser humano com suas atividades e o ambiente natural. Se a gente conseguir estabelecer uma linha mediana entre esses dois índices, nós podemos garantir que as espécies nativas vão sobreviver e nós também vamos sobreviver. Eu acho que a população como um todo pode se engajar na preservação do meio ambiente, principalmente através do conhecimento. Não comprar produtos que você sabe que estão vindo de áreas que foram desmatadas ou de produtores que são muito poluidores. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente faz no dia a dia, mas que podem ajudar a preservação dessas áreas. FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O fogo é normalmente visto pela maioria das pessoas, não só no Brasil, mas em outras savanas do mundo, em outras regiões do mundo, como algo negativo, como um vilão, como um inimigo a ser combatido. Mas, no Cerrado, o fogo é um instrumento do bem, um processo, um fator natural, e quando manejado adequadamente para a manutenção da diversidade, ele pode ser a solução para que se conserve o que existe, os valores do cerrado, e o fogo é a ferramenta que nós dispomos para garantir a conservação da biodiversidade e os serviços ecossistêmicos que dependem dessa biodiversidade, desses processos ecológicos. Há 34 anos eu trabalho na Estação Ecológica de Santa Bárbara. Desde criança fui criado em sítio, sou da parte rural, né? Então eu aprendi a gostar do mato. Quando eu entrei aqui em 84, essa área aqui era mais limpa, né? Porque pelo fato que a gente tinha gado aqui na área e sempre queimava, às vezes, para dar comida para o gado. Aí parou de queimar, aí virou o que está hoje, a vegetação mais densa, né? Na época que a gente que criou a Estação Ecológica, tudo era campo. Hoje é tudo campo fechado. E acabou aquele campo limpo que a gente tinha. O Cerrado é uma região que ocupa mais ou menos 1/4 do território nacional e que era predominantemente ocupada por uma fisionomia
de savana. O que é isso? Árvores esparsas e gramíneas cobrindo o terreno. No Brasil existe um número relativamente pequeno de unidades de conservação que preservam o cerrado, são 41 no total, e dessas 41, 15 no estado de São Paulo. Geralmente essas áreas são pequenas, com algumas exceções, e o pior é que o total dessas áreas protegidas dá 2,58% da área original do bioma cerrado. O processo de adensamento que acontece na maior parte do cerrado é decorrente, geralmente, da supressão do fogo e tem consequência de perda de biodiversidade e consequência para processos hidrológicos. O cerrado apareceu nas minhas pesquisas e foi ganhando dimensão à medida em que eu fui percebendo que políticas conservacionistas, legislação, o número de pesquisadores envolvidos, o número de alunos interessados no cerrado é sempre menor do que em relação às florestas, seja a Mata Atlântica, seja a Amazônia. Este projeto nos deu uma vivência muito importante de perceber que o cerrado é um mosaico, o cerrado é um gradiente de vegetação aberta, vegetação mais fechada, vegetação ripária com campos úmidos, matas de brejo, e que esse mosaico é que garante a gigantesca biodiversidade do cerrado. O cerrado é uma savana, né? Como todas as savanas do mundo, evoluiu mediante o distúrbio, e na América do Sul, que o cerrado é a savana da América do Sul, o maior distúrbio é o fogo. Na África seriam os grandes herbívoros, além do fogo. Na Austrália também tem o fogo. Então, as savanas, todas elas, têm como característica uma estação seca prolongada, a presença de capins, então esse material se torna inflamável e, no final, geralmente no final da estação seca, ocorrem os incêndios, que são naturais e ocorreram nas savanas do mundo muito antes que existissem humanos no planeta. Essa certeza que vem do conhecimento das savanas de todo mundo nos dá respaldo para dar início a pesquisas de manejo do fogo, uso de queimadas controladas para garantir a conservação do cerrado. Porque nós sabemos agora, com a primeira etapa da nossa pesquisa, nós fizemos uma análise de quais são as transformações que acontecem no cerrado à medida que passa o tempo sem que ocorra uma queimada. E é dramático, é assustador, porque as perdas de biodiversidade de plantas são muito grandes. E não bastassem as perdas de biodiversidade, o adensamento da vegetação ele tem implicações fortes sobre os processos hidrológicos. À medida que adensa e que as árvores crescem, a proporção da água da chuva que fica retida nas copas das árvores aumenta. E chega a ficar retido 20% a 30% da chuva que cai, fica retida nas copas de uma vegetação florestal. Então, menos água chega no solo e mais água é absorvida pelas plantas, é extraída do solo pelas raízes e volta para a atmosfera. O resultado desse cálculo é que menos água vai chegar nas nascentes, vai infiltrar, abastecer as reservas subterrâneas e abastecer os nossos riachos, os nossos córregos, os nossos ribeirões. Outra conexão que poucas vezes as pessoas fazem o Brasil é um país que mais ou menos 70% da nossa matriz energética depende de hidrelétricas. E as hidrelétricas dependem da existência de água nos rios. Se nós comprometemos o abastecimento das nascentes, o funcionamento desses rios, a qualidade da água desses rios, nós teremos consequências indiretas e a vida das pessoas acaba sendo impactada. No coração do cerrado, onde existe o arco das nascentes do Brasil, estão as nascentes que abastecem 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras. O Brasil tem a savana mais úmida do mundo, ele tem a savana mais biodiversa do planeta e, especialmente, o cerrado tem rios perenes. Então, o cerrado é a única grande savana tropical cujos rios têm água durante todo o ano.
A diferença é muito grande entre o que era naquele tempo e hoje, porque você via tudo limpo, não tinha nada que impedisse de ver a imensidão que é a fazenda. E agora, conforme foi crescendo as árvores, então visualiza muito pouco, porque fechou o campo. O plantio de pinos em si, ele, vamos dizer assim, ele mata tanto as árvores como os arbustos nativos. A tendência dele é abafar, né? É a matar. Então, a partir do momento que está sendo eliminada os talhões de pinos, tal, e está vindo as nativas devagar assim, bastante lentamente, mas está vindo de volta as nativas. A gente tinha áreas aqui na estação que antigamente era nascente, corria água. Depois, pelo fato de entrar a plantação de pinos, né, em si, ela secou. O pinos realmente seca as nascentes de água. As perdas que vêm em decorrência da conversão do uso da terra são as mais radicais. Então, à medida que a agricultura pecuária, a silvicultura de eucalipto especialmente, avançam sobre o cerrado, tudo isso são estímulos para o avanço da conversão do uso da terra. O que é a conversão? É transformar o ecossistema natural numa área produtiva. Esta perda espacial, nós nunca vamos saber exatamente do ponto de vista de biodiversidade tudo que foi perdido. Então, quando é apenas uma pastagem extensiva, sem grande impacto, sem grande revolvimento do solo, geralmente boa parte da biodiversidade é preservada. Então, basta eliminar o gado ou até manejar o gado com baixa carga e manter a biodiversidade. Agora, quando o cerrado é submerso por uma hidrelétrica, quando é construída uma cidade dentro do cerrado, essas perdas são irreversíveis. Estes remanescentes pequenos, geralmente pequenos e pulverizados, eles não funcionam mais com todos os processos ecológicos que caracterizavam o cerrado. Além das pesquisas de manejo de fogo, eu venho conduzindo já há alguns anos experimentos de restauração do cerrado. Eu sou dos responsáveis por realizar as queimadas controladas aqui da Estação Ecológica. E, então, para dar início, né, nesse trabalho, a gente tem que ter, primeiramente, o acero. Aceros são as aberturas que tem que ser bem limpas, né, com trator, com enxada, foice, várias ferramentas têm que ser usadas para fazer primeiramente, o acero, para ter o controle desse incêndio controlado. Para mim foi muito importante pelo fato de eu gostar desse lado da natureza, né, das matas nativas. A gente viu que vai aparecendo mais bicho silvestre, né, em termos de árvores frutíferas também, como a gabirova, o caju, às vezes a gente encontra algum. Então, bastante variedade de plantas nativas surgiram depois dessa transformação. Depois do fogo executado, é muito difícil a gente encontrar os animais mortos. Os maiores fogem, né? E os répteis, no caso cobre, lagarto e ratos, né? Também. E eles costumam se esconder em buraco. As queimadas experimentais, elas tiveram início nos últimos 50 anos, primeiro na África, depois na Austrália. Os Estados Unidos, que não tem savana tropical, mas tem savana temperada, talvez tenham sido os primeiros a aprender. As pessoas pensam que queimada é uma coisa recente e que é uma coisa da nossa cultura ocidental. Mas as culturas originárias da região de Cerrado, algumas populações indígenas, algumas culturas indígenas, já faziam uso do fogo controlado com diversas finalidades. A passagem do fogo significa manutenção da vida, da diversidade desses ecossistemas, das savanas de todo o planeta e dos serviços ecossistêmicos, dos processos ecológicos que dependem da manutenção dessa biodiversidade. Então, leis que tratam do fogo, elas existem em diferentes países, mas geralmente leis que tratam do fogo tratam do uso negativo do fogo, de alguém que incendeia alguma coisa. Agora, leis que proíbem
o uso do fogo na vegetação nativa, esse tipo de lei é um privilégio brasileiro. Então, nós estamos avançando para uma outra etapa, já estão sendo aplicadas queimas controladas em algumas unidades que tinham fogo previsto no plano de manejo, ou em caráter experimental, porque a pesquisa científica com o fogo tinha possibilidade de ser realizada. Então, estamos vendo acontecer e isso me deixa muito otimista. Os objetivos das minhas pesquisas se canalizam todos para vamos salvar o Cerrado. E nós queremos que a sociedade, as crianças, os brasileiros do futuro, nós queremos que todo mundo entenda a importância do Cerrado e entre na luta da gente para salvar o Cerrado. Sobre a transformação da área, foi muito legal a gente estar lá e poder participar daqueles momentos onde vinha os biólogos. Então era muito legal poder trabalhar nesse ambiente. Eu tenho um casal de filhos, sempre tento passar para eles que a partir de que a gente está na natureza, ela sempre é a nossa mãe, né? A gente tem, primeiramente, em todo o setor que a gente trabalha, sempre pensar na natureza, porque sem ela a gente não vive. Depois do fogo, a vegetação volta com mais fervor, assim, ela muda o jeito da vegetação, né? E hoje eu sonho toda noite. Eu estou plantando pino, eu estou defendendo a estação ecológica, cada noite é uma coisa. Eu estou trabalhando com o trator ainda depois de quase 60 anos. Ainda continuo sonhando com aquilo lá. Eu acho que daqui uns 10 anos vai estar muito melhor a parte da estação ecológica. Porque hoje tem gente lutando, trabalhando para isso. Nós queremos mesmo garantir que a nossa savana brasileira continue existindo. O Cerrado é importante, é bonito, tem muito valor e precisa ser protegido até para o nosso próprio bem. Os temas da preservação e manutenção dos ecossistemas estão em todos os vídeos. No primeiro, qual o argumento apresentado pela professora para justificar a importância da Mata Atlântica? Nos outros 2 vídeos, os pesquisadores comentam como o fogo é importante para a manutenção da biodiversidade. Também contam como ocorrem os estudos para avaliar a vulnerabilidade e preservação das florestas. Coloque-se no papel de um pesquisador e elabore um plano de estudo para avaliar a vulnerabilidade de um ambiente ainda não urbanizado perto de sua casa. Ou elabore um protótipo de uma solução para a preservação desse ambiente. A Mata Atlântica tem uma grande abundância de água. Cerca de 70% da água que abastece as cidades vem desse ecossistema. Essa é apenas uma das questões que mostram a importância de sua preservação. Sobre a preservação de uma área, o plano de estudo deve conter medidas da vegetação e também da presença de vida animal no local. Pode-se delimitar uma pequena porção dessa área e contar o número e as espécies de árvores, a presença e o tamanho dos arbustos, os animais, o fluxo de água, entre outros. As medidas devem ser obtidas sistemática e periodicamente para possibilitar comparações e eventuais alterações. O protótipo pode incluir dispositivos que captem a ocorrência de incêndios, que contabilizem a passagem de alguns animais ou que meçam o fluxo da água dos rios. Esses dispositivos poderiam ser alimentados por energia solar e serem ligados a uma rede de dados para informar a uma central os dados coletados em tempo real,
que acham? Bom, se quiser saber mais sobre o tema, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela. E até a próxima!